Capítulo 7. Salomão levou 13 anos para construir e terminar a sua própria casa. E ele construiu a casa da floresta do Líbano. Ela tinha 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ficava sobre 4 fileiras de colunas de cedro, e havia caibros de cedro acima das colunas. A parte superior era revestida de cedro, acima das vigas que ficavam sobre as colunas. Havia 45, com 15 por fileira. Havia 3 fileiras de janelas com moldura, e as janelas ficavam uma de frente para a outra, em 3 níveis. Todas as entradas e as ombreiras eram retangulares, assim como a parte da frente das janelas, que ficavam uma de frente para a outra, em 3 níveis. E ele construiu o salão das colunas com 50 côvados de comprimento e 30 côvados de largura. E na frente dele havia um pórtico com colunas e um alpendre. Ele construiu também o salão do trono, onde ele julgava, o salão do julgamento. E revestiram-no de cedro, desde o chão até as vigas. A casa em que ele iria morar, no outro pátio, ficava afastada do salão, e foi feita no mesmo estilo. E Salomão também construiu uma casa semelhante a este salão para a filha de Faraó, que ele tinha tomado como esposa. Todas essas construções, desde o alicerce até o alto das paredes e também a parte externa até o pátio grande, foram feitas com pedras caras, lavradas sob medida e serradas com serras de pedra, tanto no lado interno como no externo. O alicerce foi lançado com pedras caras e muito grandes. Algumas pedras tinham 10 côvados e outras 8 côvados. E por cima delas havia outras pedras caras, lavradas sob medida, bem como o cedro. Ao redor do pátio grande havia um muro de 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de cedro, igual ao muro do pátio interno da casa de Jeová e do pórtico da casa. O rei Salomão mandou buscar Hirão em Tiro. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era um fundidor de cobre, de Tiro. Hirão tinha grande habilidade, entendimento e experiência para todo tipo de trabalho em cobre. Assim ele se apresentou ao rei Salomão e fez todo o trabalho que ele lhe designou. Então ele fez as 2 colunas de cobre fundido. Cada coluna tinha 18 côvados de altura e era necessário uma corda de medir de 12 côvados para dar a volta em cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de cobre fundido para serem postos no topo das colunas. A altura de um capitel era de 5 côvados, e a altura do outro capitel também era de 5 côvados. O capitel, no topo de cada coluna, tinha redes de malha com correntes entrelaçadas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. E ele fez 2 fileiras de romãs em volta de cada rede para cobrir os capitéis que ficavam no topo das colunas. Ele fez o mesmo para os 2 capitéis. Os capitéis no topo das colunas do pórtico tinham o formato de um lírio, de 4 côvados de altura. Os capitéis ficavam sobre as 2 colunas, logo acima da parte arredondada rodeada pelas redes, e havia 200 romãs em fileiras em volta de cada capitel. Ele ergueu as colunas do pórtico do templo. Ergueu a coluna da direita e lhe deu o nome de Jaquim. Depois ergueu a coluna da esquerda e lhe deu o nome de Boaz. O topo das colunas tinha o formato de um lírio. Assim se completou o trabalho das colunas. Então ele fez o mar, de metal fundido. Ele era circular, com 10 côvados de uma borda a outra e 5 côvados de altura, e era necessário uma corda de medir de 30 côvados para dar a volta nele. Abaixo da borda, em toda a sua volta, havia enfeites em forma de cabaças, 10 por côvado, circundando todo o mar, com 2 fileiras de cabaças fundidas com ele numa só peça. O mar ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar ficava em cima deles, e a parte traseira deles estava voltada para o centro do mar. Ele tinha a espessura da largura da mão. A sua borda foi feita como a borda de um cálice, com o formato de uma flor de lírio. Ele continha 2.000 batos. Então ele fez os 10 carrinhos de cobre. Cada carrinho tinha 4 côvados de comprimento, 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os carrinhos foram feitos deste modo. Tinham painéis laterais, e esses painéis ficavam entre as armações.
Nos painéis laterais entre as armações havia leões, touros e querubins, e nas armações havia as mesmas figuras. Acima e abaixo dos leões e dos touros havia figuras de festões em relevo. E cada carrinho tinha 4 rodas de cobre e eixos de cobre, fixados em 4 cantoneiras. Abaixo da bacia havia suportes, que tinham figuras de festões fundidas em suas laterais. Sua abertura ficava por dentro da coroa e tinha 1 côvado de altura. A abertura da coroa era redonda e, junto com os suportes, formava uma estrutura de apoio de 1,5 côvado de altura, e na coroa havia gravuras. E seus painéis laterais eram retangulares, não redondos. As 4 rodas ficavam abaixo dos painéis laterais do carrinho, e os suportes das rodas ficavam presos ao carrinho, e cada roda tinha 1,5 côvado de altura. As rodas eram como rodas de carro de guerra. Seus suportes, aros, raios e cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 suportes em cada carrinho. Esses suportes eram fundidos como parte do carrinho. Na parte superior do carrinho, havia uma faixa circular de 0,5 côvado de altura. Nessa parte superior do carrinho, as molduras e os painéis laterais eram fundidos como parte do carrinho. Na superfície das molduras e nos painéis laterais, ele gravou querubins, leões e palmeiras, conforme o espaço disponível em cada um, além de festões em toda a volta. Foi assim que ele fez os 10 carrinhos. Todos foram fundidos da mesma maneira, com a mesma medida e o mesmo formato. Ele fez 10 bacias de cobre. Cada uma tinha capacidade para 40 batos. Cada bacia tinha 4 côvados. Havia uma bacia para cada um dos 10 carrinhos. Então ele pôs 5 carrinhos do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa, e pôs o mar do lado direito da casa, ao sudeste. Irão também fez as bacias, as pás e as tigelas. Assim, Irão terminou todo o trabalho que fez para o rei Salomão com respeito à casa de Jeová. As 2 colunas e os capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das 2 colunas. As 2 redes para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das colunas. As 400 romãs para as 2 redes. 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela que ficavam nas 2 colunas. Os 10 carrinhos e as 10 bacias nos carrinhos. O mar e os 12 touros debaixo do mar. E os recipientes, as pás, as tigelas e todos os utensílios, que Irão fez de cobre polido para o rei Salomão, para a casa de Jeová. O rei os fundiu em moldes de argila no distrito do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou os utensílios porque a quantidade era muito grande. O peso do cobre não foi calculado. Salomão fez os móveis e todos os utensílios para a casa de Jeová: o altar de ouro, a mesa de ouro para colocar os pães da proposição, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do compartimento interno, as flores, as lâmpadas e os apagadores de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as tigelas, as taças e os braseiros, de ouro puro, e os encaixes de ouro para as portas do compartimento interno, isto é, o Santíssimo, e para as portas do templo. Assim, o rei Salomão terminou todo o trabalho que tinha de fazer para a casa de Jeová. Salomão levou então para dentro as coisas que Davi, seu pai, havia tornado sagradas, e pôs a prata, o ouro e os utensílios no tesouro da casa de Jeová.